que queiram saber sobre carreira, inovação, né? A gente vai ter vários colaboradores nessa semana de engenharia para falar com vocês sobre diversos temas. Vão ser webinars aí ao longo da semana, tá? A gente sempre tem uma webinar às 10 horas e uma às 19. Ainda dá tempo de participar de bastante palestras, então, como o Fidelis mesmo compartilhou aí no comentário com a gente, ajudem a gente a compartilhar, a repassar aí esses assuntos com os colegas, porque a gente ainda consegue que outras pessoas participem desse momento, tá? Falando um pouquinho da empresa para vocês, quem ainda não conhece, né? A Atlas é uma empresa multinacional sueca, a gente já está há mais de 148 anos no mundo e contando aí a nível mundial, nós temos cerca de 40 mil funcionários, tá? A gente é líder no mercado industrial, a gente está presente em vários setores, a gente tem diversos produtos, vários segmentos dentro do grupo da Atlas Copco também, e aqui no Brasil a gente está presente aí desde 1955, tá? Já faz bastante tempo aqui também. E aqui no Brasil a gente tem cerca de 1.300 colaboradores. Ao longo de toda a trajetória da Atlas Copco, a gente veio fazendo parcerias de muita confiança com os nossos clientes, né? Com foco sempre em ajudá-los a crescer, em inovar também, né? Em apoiar o negócio dos nossos clientes, tá? Para quem não sabe, a gente está localizado na região de Barueri, a maior parte das nossas empresas estão aqui. A gente tem algumas empresas também em outros estados para nos ajudar em atuação, né, com clientes fora de São Paulo. E a gente está trabalhando em home office, isso é uma possibilidade dentro do grupo, principalmente agora nesse período de pandemia. A gente preza muito pela qualidade de vida, né, por benefícios realmente que estejam em linha à qualidade de vida aí dos nossos colaboradores, tá? Então, por meio realmente de benefícios, diversidade, flexibilidade, por meio da nossa cultura, a gente quer trazer tudo isso para os nossos colaboradores e futuros colaboradores também. Então, é bem bacana vocês conhecerem um pouquinho da Atlas Copco. Aqui a gente sempre proporciona muito aprendizado e também a gente preza, né, mentes abertas e inovação. A Atlas acredita muito que há sempre uma melhor maneira de se fazer as coisas. O nosso propósito é que as nossas ideias industriais capacitem os nossos clientes e também impulsionem eles, né, a crescerem cada vez mais e assim a gente vai criando também um amanhã melhor, tá? Como eu disse, cada dia a gente tem 2 palestras, então não percam, né? Quem conseguir, participe às 10 e participe depois às 19 também, né? Com diferentes temas, vocês vão conseguir aprender bastante com a gente essa semana. Uma coisa muito importante, a gente vai liberar aí certificados para os convidados, para as pessoas que estão participando, mas para vocês receberem esses certificados de horas, vocês precisam participar no mínimo 75% aqui da palestra, tá? Vocês receberão, inclusive, esse certificado depois via e-mail, vai ser pelo pessoal de comunicação, eles já receberam, né, os seus dados, e-mail, quando vocês se inscreveram, então depois a gente vai conseguir compartilhar isso com vocês, caso vocês tenham participado aí 75% do tempo com a gente. Inclusive, a gente vai ter brindes também para a galera que está participando, mas a gente precisa que você participe 75% aí para participar dessa entrega de kits, brindes que a gente vai sortear também, tá bom? Convidem os amigos, então, como eu disse, né, ainda dá tempo de participar de bastante coisa. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre aplicações e eficiência energética. A palestrante principal aqui é a Tamiris Ramalho, hoje ela é especialista de produto, mas a gente tem o Vitor Mendonça também, que vai colaborar bastante nessa apresentação, né, Vitor? O Vitor já deu uma palestra ontem, mas vai contribuir aí com a Tamiris. Tá bom, Tamires e Vitor, agora a palavra está com vocês, fiquem à vontade, sejam bem-vindos e obrigada desde já pela participação. Pode compartilhar a tela daí, Tami ou Vitor, fiquem à vontade. Obrigada, Rebeca, vou compartilhar daqui, tá bom? Vamos lá. Me avisem quando estiver aparecendo, tá? Já está aparecendo, Tamires. Tá bom, legal. Bom dia, pessoal.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre eficiência energética, qual o olhar das empresas hoje para isso e também aonde a Atlas Copco está inserida hoje nesse meio. Antes me apresentando um pouquinho para vocês, eu entrei no grupo em 2016 como estagiária. Quando eu entrei, eu acredito que não era a Tamires que é hoje. Eu evolui muito nesse período de atloscópico. Eu tive a abertura de ter alguns feedbacks que fizeram aí com que eu evoluísse nesse tempo. Ainda estou longe de ser a profissional que eu gostaria de ser, mas eu ainda continuo aí tentando aprender cada vez mais, tanto com as pessoas que chegam hoje nova, tanto com as pessoas que estão há mais tempo aí de casa. Então, eu tento sempre ouvir bastante e aprender cada vez mais aí com as pessoas. Eu acredito aí que também vocês estão nesse meio que a gente, né, procura estágio, não sabe o que vai fazer muito, dos próximos passos. Então, essas palestras, principalmente dessa semana, eu acredito que vai ajudar vocês aí nos próximos caminhos. E a escolha também, às vezes a gente não tem certeza do nosso futuro, mas vale a pena arriscar, né? Acredito que todos vocês aí são novos. A gente tem medo de algumas escolhas, mas a gente tem que ter um espírito de vamos tentar, quem sabe dá certo, né? Bom, passando aqui. Por que eficiência energética? Por que eu escolhi esse tema também quando a gente estava conversando sobre os temas das palestras? Hoje tem muitas empresas que têm até departamentos voltados para eficiência energética. É um tema que está muito em alta e, assim, cada vez mais a preocupação com o meio ambiente, com os recursos do nosso planeta, está cada vez maior. Hoje em dia, a gente tem o fato aí do aquecimento global, dos gases do efeito estufa que também estão cada vez maiores e comprometendo aí a saúde do planeta. Então, é normal que tenha essa preocupação hoje em dia com esses fatores. Então, a Atlas Copco hoje, ela está nesse meio, além de tudo, para ajudar seus clientes a se tornarem mais eficientes. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas aplicações e como produzir utilizando menos recursos energéticos, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora nesse início, nós estamos realizando aí umas pesquisas, principalmente no departamento que eu trabalho hoje de otimização, que a gente está tentando identificar aí os perfis dos nossos clientes e também como que eles veem e enxergam a eficiência energética hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as indústrias em gerais. Começamos aí com as cimenteiras brasileiras. Elas emitiram 11% a menos de CO2 comparado com a média mundial. Esse fato aqui eu trouxe para vocês porque a indústria cimenteira no Brasil, ela cresceu desde 1990 até os dias de hoje 220% e reduziram a emissão de CO2 em 17%. Ou seja, suas tecnologias, o cuidado que eles têm hoje com esse olhar para o meio ambiente, eles não permitiram que eles emitissem a mesma quantidade de CO2 como eles crescessem. Então, eles cresceram muito em 30 anos e, mesmo assim, eles conseguiram reduzir a emissão de CO2 comparado com a média mundial. Então, esse é um ponto de destaque para as cimenteiras brasileiras. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é o setor de vidro brasileiro. Hoje em dia, 90% das empresas de vidro no Brasil, elas são multinacionais, e essas multinacionais, elas sempre estão se adaptando com as melhores tecnologias do mercado, ou seja, produzindo mais, gastando menos recursos. Então, ela também é um setor que eu queria trazer para vocês, que está alinhado aí ao padrão mundial hoje de eficiência energética. A indústria química também se preocupa com esse quesito de sustentabilidade e ela conseguiu reduzir em 44% de 2006 até 2016 a emissão dos gases de efeito estufa, sendo que o CO2, tá, pessoal, que é um dos que a gente vai falar bastante durante essa palestra, ele é um gás do efeito estufa, tá, pessoal?
Aqui eu trouxe uma empresa em específica, que é a ArcelorMittal. Ela é um cliente da Atlas Copco. Ela possui meta de redução de CO2, assim como diversas empresas. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? E eles investiram quase 2 bilhões de reais, isso mundialmente, para investir em tecnologias que emitem menos CO2 ou que emitem menos, como eu posso falar, que gaste menos recursos aí para o mundo. Então, é uma empresa que está investindo pesado hoje nessa parte de eficiência energética. Aqui a gente falando um pouquinho para vocês poderem entender aí por que a emissão de CO2 está linkado com o consumo de energia. 25% hoje da energia do Brasil, ela é produzida através de termoelétricas. Termoelétricas, ela queima combustível para poder esquentar a água e, com isso, fazer um vapor de alta pressão para poder fazer com que a turbina gire e passe aí uma energia potencial para o gerador, e essa energia potencial do gerador se transforma em energia elétrica. Sendo assim, essa energia ela chega até o centro de distribuição, que chega nas empresas, que chegam nas nossas casas. Então, essa queima de combustível é que emite CO2. Então, hoje em dia, é comum a gente fazer essa ligação aí de energia e emissão de CO2, porque ocorre sim uma emissão de CO2 no momento em que a gente gera energia elétrica. Então, por isso que a energia elétrica sempre está ligada aí ao planeta, né? Essa parte de sustentabilidade. E Atlas Copco neste contexto. Então, aqui eu vou trazer um vídeo para vocês. Esse vídeo, pessoal, só me fala se estiver saindo som, tá? Tá saindo? Tá sim, Tami, sim. Beleza. Esse vídeo é um vídeo aqui do nosso grupo. Queria que vocês analisassem aí. Só para vocês entenderem o porquê que a Atlas Copco está nesse contexto, tá? Então, essa é a nossa forma de fazer a diferença na sociedade, tá, pessoal? Quis trazer esse vídeo justamente por isso, para mostrar que hoje existem consequências, né? Essas mudanças climáticas trazem consequências para o mundo, mas a nossa prioridade, tá, é fazer parte da solução, de fazer um amanhã melhor, de poder trazer soluções para os nossos clientes
Então, que a gente, né, trouxe aqui nesse vídeo, eu vou até voltar aqui para vocês não se perderem. Essa parte aqui, que ela fala sobre o Energy Recover. O Energy Recover é um equipamento da Atlas Copco que recupera a energia em instalações de ar comprimido. Então, eu vou até explicar mais para frente, mas só para vocês, né, não se perderem aí nesse vídeo. A gente fala sobre ele, né, que é realmente um equipamento voltado para a eficiência energética, para se tornar aí ajudar o nosso planeta com uma solução que não desperdice, né, cerca aí de 90% do calor perdido a gente consegue recuperar para colocar em outras aplicações dentro do cliente, tá? Outra que a gente conversa aqui é sobre solução de vácuo, tá? Esse daqui, ele puxando a bolinha, a gente fala que é uma aplicação de vácuo, né? Que o vácuo, ele suga, então, mas aí ele utiliza essa solução para aplicação em painéis solares. E também tem aqui a gente falando sobre as ferramentas industriais na produção e instalação de turbinas eólicas, tá? E por último, esse daqui, que fala sobre as soluções elétricas portáteis, tá? Que hoje eles emitem menos CO2, porque eles são a diesel, né? Reduzem os custos e eles também colocaram aqui a parte do nível de som, que foi uma preocupação da Atlas Copco, né? Em bem-estar aí para os nossos clientes, tá? Então, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei que estava bem em linha com o que eu ia falar para vocês aqui, sobre eficiência energética, sobre como a Atlas Copco atua para poder ajudar a sociedade hoje nesse tema. Então, a Atlas Copco, ela é o fornecedor da indústria, e a indústria é o que produz aí os insumos que chegam até a gente. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem muito a Atlas Copco porque ela está aí no backstage de uma produção industrial. Então, a gente costuma falar que não é muito vista quem não está nessa área ainda de indústria por conta disso, mas quem trabalha na indústria com certeza conhece a Atlas Copco, tá bom? Aqui são alguns dos nossos segmentos dos nossos clientes, quem a gente atende hoje: indústria têxtil, automotiva, papel e celulose, alimentos e bebidas, a indústria hospitalar, químico, petroquímico, eletrônicos e muito mais, tá? Agora eu convido aí o Vitor para nos ajudar aí nessa parte de explicar aí um pouquinho mais sobre as nossas linhas de produtos, tá? E aplicações. Vitor? Legal. Olá, pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Vitor Mendonça, sou engenheiro de aplicação, atuo basicamente agora no setor de baixa pressão. A ideia agora a gente tem algumas siglas aqui, inclusive no slide, eu sei que fica um pouco difícil de entender quem está de fora, mas aqui é só para a gente poder exemplificar as nossas diversas aplicações e diversos equipamentos que nós temos, né, para atender diversas, como a Tamiris comentou no slide anterior, e diversas indústrias, tá? Pode passar um slide, por favor. Aqui no setor de Industrial Air e Oil Free, nós temos equipamentos, né, abaixo de 90 kW e acima de 90 kW. São equipamentos compressores de ar, voltados para a indústria de papel e celulose, setor automotivo, setor de eletrônica, couros, cerâmicas e concretos. Então, geralmente são equipamentos que são desenvolvidos para indústrias que necessitam de bastante de eficiência energética, né, que é o carro-chefe, que é o que a Atlas sempre busca. Equipamentos que vão trazer grandes vazões. Ontem, até o Fidelis comentou na reunião que eu fiz ontem à noite, a questão de VSD, né, que é utilizar inversor de frequência, que a Tamires vai comentar um pouquinho também, para poder reduzir a questão do gasto energético. Então, todas essas tecnologias embarcadas, então, são equipamentos realmente projetados para atender realmente as indústrias com alta eficiência
e com um baixo consumo de energia, tá? Garantindo também toda aquela qualidade no produto final, que é o que a gente sempre busca. Então, ter um equipamento que o produto final não seja contaminado, que o produto final seja realmente com a alta qualidade, que é o que os clientes desejam, tá? Pode passar, por favor. Temos também equipamentos que são a parte de vácuo, então tem alguns equipamentos de palheta, são tecnologias, né, que a gente chama de tecnologia de palheta. Temos também parafuso, então aqui a bomba de vácuo que teve até o exemplo, né, do rapaz lá puxando, né, a bolinha, que o vídeo exemplifica bastante. Então, temos diversas aplicações, tanto na indústria alimentícia, para a parte de embalagens, na parte da indústria gráfica também. Tem também na parte hospitalar, que é bem interessante nós entendermos isso. Se vocês devem ter visto também algum vídeo que tem, por exemplo, uma ventosa, que é como se fosse algo sugando e levantando algum material. Então, aquilo ali também utiliza vácuo. Então, é um grande mundo, né, para poder atuar em diversas aplicações. Qualquer indústria que você for entrar, sempre vai ter alguma solução, seja de compressor, seja de vácuo. Então, nós temos que ter toda essa diversidade de produtos, né, para poder atender a várias demandas dentro de um cliente. No próximo slide, nós vamos mostrar também a parte de qualidade do ar. Esse é um ponto bem importante, porque todo o equipamento, né, dependendo da indústria, ele vai precisar ter um certo grau de pureza no produto, no ar, né, no ar final. Então, tem toda uma série de qualidade do ar, que são equipamentos, filtros, secadores, e alguns reservatórios, que vai garantir, né, essa qualidade, que aí tem as questões da ISO, né, que tem que seguir essas normas, para que nós consigamos ter no produto final essa pureza e essa qualidade nesse ar fornecido. Geralmente são indústrias que, como a gente sabe, que são indústrias de eletrônicas, que não pode ter nenhuma contaminação ali, se não dá algum problema no circuito elétrico, ou no caso de alimentícias, né, para não ter nenhuma contaminação também no alimento final, hospitalar também, né, que a gente sabe todas as preocupações e todos os riscos, né, que nós sabemos do ambiente que é o hospitalar. Então, toda essa preocupação é levada em conta até quando nós fazemos algum dimensionamento, quando nós fazemos algum trabalho em cima disso, nós sempre nos preocupamos com essa qualidade, né, para entregar esse ar final para o cliente utilizar no produto dele. Então, a parte da qualidade do ar é uma parte muito importante também. Além de ter geradores de nitrogênio e de oxigênio, desculpa. São geradores também, né, que nós sabemos agora recentemente que, né, a demanda que foi, né, devido a um evento preocupante que teve. Então, também temos, né, os equipamentos para gerar oxigênio, seja também tanto para a parte hospitalar, seja para tratamentos de efluentes. Tem um slide, inclusive, que eu vou falar para vocês, que é algo que talvez não é tão explorado, ou as pessoas não sabiam, eu particularmente não sabia antes de entrar na Atlas, e hoje faz parte do meu dia a dia. Vou mostrar para vocês que é utilizado também para a parte de tratamento de água e de efluentes. É utilizado também na parte de papel e celulose, criação de peixes, né? O pessoal chama de fazenda de peixes, que você injeta oxigênio, né, ou ar comprimido, para que ele seja alimentado ali, tenha uma oxigenação legal na água para os peixes poderem viver. Então é muito importante também a parte de oxigenação. Próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre o nitrogênio, que também é um gás também que é bem utilizado nas indústrias, utilizado em várias aplicações para prevenir incêndio, a parte de pneu, estoque de frutas, né? Que a gente sabe que o nitrogênio ele consegue, né, ter você consegue garantir com a degradação, né, do produto em si, de um fruto, por exemplo, você consegue retardar um pouco mais essa degradação. Então, é um gás também que é utilizado bastante para essas aplicações. Pode passar. Aqui é um exemplo, né, que eu falei para vocês de compressores e falei, né, de alguns equipamentos, mas basicamente o que vai ser o compressor? O compressor vai pegar aquele ar da atmosfera,
ele vai pegar esse ar e reduzir o espaço dele, né, para deixar ele bem comprimido, e vou colocar ele para ter alguma aplicação específica, seja a movimentação de algum equipamento, enfim, são diversas aplicações aqui que seria uma lista enorme para a gente poder estar falando. E para ele funcionar, vai precisar da energia elétrica. Em contrapartida, quando você utiliza energia elétrica, ele emite também um calor. E esse calor, como a Tamires comentou, né, nos slides anteriores, ele gera esse calor e para que, né, tenha uma solução de que, poxa, aquele calor não vai ficar dissipado, não, utiliza aquele calor para poder recuperar em alguma coisa, que é o Energy Recovery, que a Tamires vai explicar mais para frente, que é uma solução muito importante. Então, já que o equipamento ele vai esquentar, é utilizado esse calor, por exemplo, vou dar até um spoiler aqui, que é para poder, por exemplo, fazer alguma... para caldeiras, por exemplo, né, para você poder fazer esquentar uma caldeira ou algo desse sentido. Tá bom? E aí nós trouxemos algumas, em relação a algumas aplicações em algumas indústrias, né? A Tamires até comentou da indústria cimenteira. Eu tenho um dado aqui que a Associação Brasileira de Cimento, né? Ela tem um plano de redução de gases de efeito estufa para os anos de 2030 e 2050, né? A Tamires até comentou algo nesse sentido. Então, o grande foco deles é buscar tecnologias inovadoras para a redução, né, de energia e melhorar em 15% a eficiência energética nos processos deles. Eles têm essa meta, né? Se vocês entrarem lá na Associação Brasileira de Cimento, vocês vão ver esses dados. Então, é um plano que eles estão buscando isso e, consequentemente, nós podemos ajudar com os equipamentos cada vez mais, como tem a questão de equipamentos inovadores, economizar energia, que está atrelado a também economizar a emissão de CO2. E onde que entra, né, os equipamentos dentro da indústria? Seja para a área de instrumentação, seja para transporte pneumático, então você vai fazer transporte do cimento, né? Nessa imagem vocês verem bastante tubulação, então é um processo enorme, é uma empresa gigante, né? Um processo muito grande, que você precisa fazer transportes, né, do material de um lado para o outro, e é utilizado o ar comprimido para poder fazer o transporte desse material. Pode passar o próximo, por favor. Aqui eu trouxe, né, um exemplo para vocês dentro de um processo da indústria cimenteira. Então, tem desde a extração, né, do material até a parte de armazenagem e distribuição. Então, se utiliza bastante compressores, sopradores, né, que são equipamentos, sopradores são equipamentos com a pressão um pouco mais baixa. Então, para fazer toda a parte de transporte, por exemplo, tem a parte são os queimadores, né, que é a torre de aquecimento. Nessa parte, se utiliza bastante um certo combustível, né, para você poder fazer ali uma queima. Então, dá para utilizar também na parte dos fornos, você injetar oxigênio para que ele seja... para que utilize menos recurso natural e utilize o ar comprimido para poder fazer a queima, né, utilizando o oxigênio. Então, é uma opção também para poder reduzir, né, a utilizar recursos naturais. Tá? Aqui são exemplos só separados, né, que os que estão em rosa são equipamentos de baixa pressão, que geralmente utiliza na indústria, nessa indústria cimenteira, e os que estão em azul, que geralmente vai utilizar compressores de média pressão. Só para exemplificar, né, baixa pressão seria mais ou menos até 4 bar de pressão, e média pressão seria acima de 4 bar de pressão, até mais ou menos uns 10, 12 bar de pressão. E também tem equipamentos que chegam até 40 bar de pressão, que são os famosos boosters, tá? Só para poder trazer de conhecimento para vocês também. Pode passar, por favor. Indústria alimentícia, né? Também é utilizado para a área de instrumentação. Então nessa indústria tem os maquinários, então se utiliza bastante ar para poder fazer toda aquela parte de automação. Transporte pneumático de farinha, por exemplo. Então também utiliza ar comprimido para fazer a parte do transporte. Fermentação, né? Nós sabemos agora que na pandemia, né, por mais que tenha um pouco mais de dificuldade na questão financeira, né, no país como um todo, mas nós conseguimos, pelos números, nós vemos que teve um aumento muito grande no consumo, né, de alimentos,
e, consequentemente, esse mercado também está aumentando, teve uma demanda muito grande de fermentação, então é um processo que nós estamos trabalhando, que se utiliza também bastante o ar comprimido para fazer isso. Então, basicamente, na fermentação, se utiliza o ar para poder, nós sabemos que existem lá, precisa de uma oxigenação, e nessa oxigenação é feita a fermentação, e nessa fermentação se utiliza o ar comprimido, para poder fazer isso. Então, injeta ar no tanque, ele vai subindo em formas de bolhas, e ele vai ali tendo aquela troca de oxigênio para poder ter ali a fermentação. Então, é também uma aplicação muito importante, muito interessante. E essa fermentação, ele não só se aplica para a indústria alimentícia, ele também vai aplicar para bebidas, também tem fermentação na parte de cerveja, na indústria farmacêutica também, dependendo do produto que for feito, também existe a fermentação. Então, a fermentação também vai englobar mais essas áreas, não só ficando em alimentícia. Pode passar, por favor. E aqui, na parte de tratamento de efluentes, aqui eu trouxe um exemplo, né? Esse lado aqui esquerdo tem um soprador, e aqui a gente chama de um tanque de aeração. Esse ponto é importante, né, porque eu trouxe para vocês, porque é o seguinte, 36% só da água é tratada no país, né, e é muito pouco, né. Então, nós temos um trabalho muito forte dentro da Atlas também, de ter equipamentos para essa aplicação, para fazer o tratamento de efluentes e tratamento de águas. Então, existem os sopradores, que são equipamentos de baixa pressão, como eu comentei com vocês, que ele vai disponibilizar ar comprimido para poder fazer a troca, né, e no sistema, né, de aeração, que a gente chama, que basicamente vai ter umas bactérias aqui, ele vai ter a troca de oxigênio com o tanque e vai retirar, né, os dejetos, né, aquelas bactérias vai comer os dejetos e aí vai para uma outra fase do processo, que é um processo um pouco longo, para poder chegar e ter o descarte ideal da água de volta no rio. Então, esse é um ponto muito importante, é uma aplicação muito legal e que precisa ser cada vez mais enfatizada, né, na indústria como um todo. As indústrias normalmente precisam ter uma estação de tratamento, né, pelas normativas, precisa ter, para poder ter a água tratada. Se ela utiliza água no processo dela, ela precisa fazer um tratamento dessa água para poder descartar. Então, entre esse equipamento nessa parte, né, desse tratamento, para poder fazer tirar essa impureza da água e poder colocar a água com qualidade, que tem que seguir também uma norma para poder despejar essa água de volta, né, para o rio, enfim, de devolver essa água. Então é um ponto também, uma aplicação importante que nós trouxemos para vocês. Como eu não entendia e não sabia, né, que tinha, mas quando entrei na Atlas, eu descobri esse mundo e é um mundo muito grande, né? Como eu comentei com vocês, 36% da água é tratada no país. Então imagina o tanto de possibilidade, o tanto de trabalho que nós temos por aí ainda para poder estar atuando. Aqui um exemplo também para vocês, né? Como nós falamos de redução, né, de energia e falando de produção de ar comprimido, mais 70% do custo de vida de um compressor corresponde à energia elétrica, né? Então, aqui é uma distribuição dos custos em 10 anos, então 70%, né, é para a parte de energia elétrica. Então, de 100%, né, do compressor é muita coisa. Deixa eu só tirar aqui, que ficou tem na frente. Isso. Até 40%, né, na conta de energia elétrica, a indústria corresponde a ar comprimido. Então, é um número bem expressivo, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar no intuito de reduzir, né, essa energia elétrica. E 2% da energia consumida no mundo é gasta pelos compressores. Então, só para exemplificar mais o que a Tamires comentou, né, de fazer um trabalho de eficiência energética para que nós possamos ajudar os clientes a garantir essa redução, né, no gasto energético e contribuir também para o meio ambiente. O quão a Atlas Copco é importante nesse processo, né? Exatamente. Exatamente. Estamos em todas as empresas, né? Estamos em todos os produtos, né? Então, em um produto que você tem final na sua casa, pode ter certeza que teve um lado atlascópico aí atuando. Exatamente.
E aqui é só um slide, né, mostrando toda, né, aqui de uma forma resumida, claro, um portfólio dos produtos, né. Então, como eu comentei, tem compressores, tem a parte de vácuo, sopradores, equipamentos para qualidade do ar, equipamentos para gases, ar medicinal, otimização, que são equipamentos para poder sempre garantir, né, um menor consumo de energia, o Energy Recovery, que é a recuperação de energia térmica. Então, é uma gama de produtos. Realmente estamos em todas as indústrias, né, em todos os produtos que provavelmente tem na sua casa, nós temos uma parcela aí de trabalho nele, certo? Então, só para concluir aí a parte do sistema de ar comprimido e entrar um pouco também na parte que até a gente fala aqui de otimização, que é quando a gente faz uma análise da própria rede do cliente, tá? Na rede de sistema de ar comprimido. Então, para o compressor, a função dele é pegar um volume alto, uma pressão menor, comprimir esse volume com o uso da energia, aí diminuir o volume e aumentar a pressão para poder chegar até as aplicações, as ferramentas pneumáticas que eu coloquei aqui, mas isso daí é só um exemplo de aplicação de ar comprimido, tá? Isso daqui, vamos supor que é uma rede do cliente, tá? Eu quis dar uma ilustrada para vocês enxergarem. Então, aqui a gente comprime o ar para chegar em alguma aplicação que pode ficar distante ou perto do compressor, tá? Aqui perde um pouco de calor. E para exemplificar, por exemplo, 3 compressores de 160 kW funcionando por um ano consome aproximadamente 1,7 milhões de reais de energia elétrica, tá? Isso equivale a 2.262 toneladas de CO2. E aí começa o propósito da Atlas Copco também após, vender os compressores, ou chega num cliente, nós temos hoje consultores especializados que fazem essa parte de análise do sistema do cliente. Como que eu olho aí as perdas de um sistema de ar comprimido? Ou seja, o cliente às vezes acha que está tudo normal, só que pode ter algum problema na rede dele que faz com que ele gaste mais energia elétrica, faz com que ele tenha que colocar os compressores para funcionar, para puxar energia mais do que o necessário. Então, aqui são alguns dos problemas que a gente encontra nos nossos clientes hoje em dia. Eles têm os compressores, mas os compressores não tão eficientes quanto deveriam estar, por algum motivo. Vou mostrar os motivos que pode acarretar aí num baixo desempenho dos compressores. Às vezes, alguma operação do sistema também, que eu vou exemplificar, perda de pressão na distribuição ou uma perda de ar aí invisível que o cliente muitas vezes não vê, tá? Então, tudo isso daqui gera um custo maior para o cliente. Por quê? Porque todas essas perdas o cliente pode muitas vezes não ver, mas os compressores estão sentindo. Os compressores eles estão exigindo ali um aumento, um gasto a mais de energia elétrica. E as perdas ocultas, o que chega aí no cliente, no final de tudo isso, é que ele produz um produto de baixa qualidade, ou ele diminui aí a produtividade, às vezes quebra algum equipamento na produção e às vezes até para de produzir mesmo. Tem algum problema que não foi tratado. Então, tudo isso daqui, a Atlas Copco é responsável por ajudar os clientes, as indústrias, a enxergarem. Perda de ar, um dos problemas aí, agora exemplificando. O que acontece muitas vezes? Possuem vazamentos. Vazamento é o problema número 1 hoje dos clientes. A gente fez um estudo recente sobre isso. É o problema número 1 e que é invisível. Muitas vezes os clientes não percebem. Perda média de 20% do ar que é produzido, ele é perdido em vazamentos, tá? Então, esse vazamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os compressores trabalhem mais para poder suprir o ar que está sendo perdido através dos vazamentos. Eficiência do compressor. Por que a gente fala que, às vezes, os compressores eles não estão sendo eficientes?
porque não realizam a manutenção dos compressores. Por exemplo, o compressor ele é como se fosse um carro, ele possui os equipamentos mecânicos, eletropneumáticos, que precisam aí, que também possuem os filtros de óleo, eles possuem esses elementos que eles precisam de uma troca. Assim como o carro, a cada 10 mil quilômetros você precisa trocar o óleo, a mesma coisa do compressor. Ele possui aí a cada 2 mil, a cada 4 mil, ou a cada 1 ano, ou a cada 2 anos, dependendo do modelo do compressor e o tipo de óleo utilizado. Então, tudo isso daqui a gente precisa colocar no papel, e é o que a gente fala para os nossos clientes. Quando a gente possui as peças novas ou que possuem essas manutenções corretas, a gente estima que desde o filtro de admissão até a saída ali no pós-filtro, exista uma perda de carga padrão, isso é normal, não tem como, vai existir, porque é uma barreira para o ar passar de 0,55 bar. Porém, se o cliente não realiza trocas ou se ele utiliza peças do mercado nacional, essa perda de carga ela pode aumentar para 1,65 bar. Essa diferença faz com que o consumo de energia seja maior. Por quê? Porque a cada 1 bar produzido a mais, aumenta em 7% o consumo de energia. Ou seja, aqui já está dando uma diferença de 1,1 bar. Então, um mínimo aí, ele está gastando 7% a mais no consumo de energia. O outro, né, que eu coloco aqui um ponto importante, que eles não estão aproveitando a eficiência do compressor muitas vezes. Por quê? Porque o compressor, ele dissipa cerca de 90% da energia em forma de calor. Porém, esse calor que é desperdiçado, ele pode ser utilizado para esquentar alguma água de consumo do cliente. Às vezes ele vai, igual o Vitor comentou aí, para poder esquentar uma caldeira que ele possua dentro do seu processo fabril. Ou tem os vestiários dos funcionários, por que eu não posso utilizar o Energy Recover para poder esquentar a água que chega até os chuveiros? Então tem que ser um circuito fechado, mas com esse circuito ele consegue esquentar a água. Então o calor que seria lançado para a atmosfera, ou no próprio trocador de calor do compressor, a gente consegue colocar o Energy Cover acoplado no compressor, tanto isento como lubrificado, e ali a gente consegue fazer a recuperação de energia. Então, até 70% da energia consumida com água quente a gente consegue recuperar. Então, esse é um item importante que muitas vezes o cliente não enxerga como um aumento de eficiência aí do compressor. Outra coisa que a gente sempre fala, né, quando a gente chega num cliente e vê um monte de compressor, o cliente vai crescendo, vai aumentando a demanda, ele vai comprando compressor, e acaba sendo um crescimento mal planejado. Aqui a gente colocou mais ou menos uma configuração dos modelos de compressores que existam. Até o Victor pode acrescentar alguma coisa aí, que ele trabalha mais na parte de compressores. Aqui, de acordo com a potência, né, a vazão, a gente possui uma energia específica. Então, em determinado nível, por exemplo, acima de 350 kW, ele vai gastar menos energia específica se for, por exemplo, um compressor centrífugo. Então, o modelo, o tipo de compressor interfere também no gasto de energia. Então, muitas vezes, o cliente tem 10 compressor parafuso. Se somar a potência e colocar nesse gráfico aqui, vai ver que ele economizaria mais energia se ele substituísse por um modelo centrífugo. Então, aqui é tudo uma questão de análise e que nós, a Atlas Copco, nós temos como dever instruir os nossos clientes. Aqui a gente também conversa bastante com os nossos clientes sobre o gerenciador. O gerenciador, ele serve para quê? Para verificar o funcionamento das máquinas, criar um modelo de funcionamento e fazer com que as máquinas sigam esse modelo, mas dividindo aí a parte de operação. Ele não vai sobrecarregar mais uma máquina para que aquela máquina chegue na manutenção mais rápido.
Então, ele vai fazer com que essa distribuição consuma menos da máquina. Então, lá ele gerencia até 6 compressores, desculpa, e esses compressores a gente consegue equalizar a pressão para que a pressão não fique oscilando. Por quê? Porque essa oscilação, na verdade, é um desperdício de energia. Então, ele gera um modelo de pressão, a pressão vai ter que operar a 7 bar, então ele vai fazer com que os compressores façam ali uma equalização de pressão com vazão para que não ocorra um desperdício. Então, esse também é um produto da Atlas Copco que é ofertado para os clientes que possuem aí mais de um compressor na sua planta. Outra coisa que a gente conversa bastante sobre a operação do sistema é quando a gente tem no cliente compressores carga e alívio. O que é um compressor carga e alívio? Ele, quando está pedindo ar, ele produz o máximo de ar. Até o Victor pode me ajudar nessa parte aí, tá, Victor? Se eu estiver falando alguma coisa muito fora. E quando não está produzindo ar comprimido, ele fica em alívio. Só que nesse alívio, ele está ligado. Ele está consumindo energia. Então, cerca de 30% de energia ele está consumindo em alívio e não está produzindo ar comprimido. Então, quando a gente se depara com clientes que possuem compressores carga e alívio, a gente tem até aqui processos de auditoria que a gente consegue examinar o sistema do cliente como um todo e no final a gente sempre acaba identificando esses problemas e a gente parte aí para soluções. Cliente, o correto é você comprar um compressor VSD, que esse compressor VSD tem um inversor de frequência que faz com que o compressor produza ar exatamente conforme a demanda do cliente. Ele não vai produzir sempre 100% ou 80%, ele vai consumir conforme o cliente está pedindo 70%, então ele vai consumir 70% apenas da potência do compressor para poder mandar lá o ar, e ele não vai entrar em alívio, ou seja, ele não vai estar ligado, não produzindo ar. Então, essa tecnologia ela veio para justamente economizar energia. É uma tecnologia que não é encontrada somente em compressores, por conta do inversor de frequência poder ser aplicado em qualquer equipamento. E também a gente tem essa parte do gerenciador, que faz com que é uma operação remota dos compressores, então ele faz com que os compressores também não entrem sempre em carga e alívio, então ele consegue aí administrar o fornecimento de ar dos compressores. Outra coisa que a gente sempre gosta de comentar, a falta de reservatórios de ar nas redes. Hoje também é um problema comum, né, nas empresas, e sempre nós indicamos aqui, principalmente em serviços, um reservatório com a capacidade de 20% da produção de ar comprimido dos compressores. Ou seja, se os compressores produzem lá 100 metros cúbicos por minuto, o ideal é que a capacidade do reservatório seja 20 metros cúbicos por minuto. Porque assim, né, quando tiver ali não ocorra um funcionamento em alívio ou um funcionamento desnecessário dos compressores. O reservatório ele vai conseguir atender porque ele tem aquele volume reservado para isso. Perda de pressão na distribuição. Esse daqui é um fator que também como pode dizer, é invisível aos olhos do cliente. Ele acha que tá tudo funcionando normal, que tá chegando o ar lá na pressão que eu preciso, não tô tendo problema nenhum. Só que isso é um problema hoje para o cliente, porque ele não enxerga que se ele está produzindo a 7 bar e está chegando a 6 bar, na verdade, ele está tendo um aumento de custo, porque ele está fazendo com que os compressores trabalhem a 7 bar, sendo que ele só precisa, por exemplo, de 6 bar, e a cada 1 bar produzido, 7% a mais no consumo de energia. Então, o ideal é que esse delta P aí seja o menor possível, seja de 7,2, por exemplo, para chegar a 7, ou que saia do compressor a 6,2 para chegar a 6. Quanto menor, mais economia ele está fazendo ali, ele está gerando dos compressores.
Essa perda de pressão, ela pode se dar por diversos motivos. Pode ser uma rede com oxidação, pode ser algum filtro ali que tenha o seu elemento já precisando de uma troca, então ele aumenta a perda de carga. Pode ser que tenha o acúmulo de condensado. Então, tudo isso faz com que essa pressão que sai dos compressores e a que chega, seja essa diferença, seja maior. Então, tudo isso a gente analisa junto com o cliente para poder ofertar aí a melhor solução. Então, um sistema de ar comprimido eficiente, a gente fala hoje, né? O ideal é que sempre tenha compressor carga livre com compressor VSD, que a gente coloque os recuperadores de energia, que é aquele que aproveita o calor do compressor, que tenha um tratamento de condensado, tá? Que é quando a gente comprime o ar, a gente tem a presença de água. E essa água, ela acaba sendo muitas vezes não é boa para o próprio sistema de ar comprimido. Então, fazer um tratamento de condensado, ele pode até aproveitar depois essa água que sai do sistema de compressão em algum outro momento ou em algum processo fabril. Que a tubulação de alumínio, ela também é uma alternativa para evitar uma oxidação, para ajudar nessa parte de perda de carga menor, porque ela possui uma rugosidade, um fator de atrito menor que os outros materiais, e que a distribuição de rede seja em anel, para ter uma equalização também de pressão. Um tratamento de ar, conforme o Vitor também falou sobre os produtos de Quality Air, é importante fazer esse tratamento de ar. O volume do reservatório equivalente ao 20% da produção de ar. Tenha um gerenciador também para poder ter o melhor desempenho de todos os compressores. Nós temos na Atlas também um programa de redução de vazamentos. Nós temos aí os caça-vazamentos, que a gente consegue identificar através do ruído feito pelos vazamentos, o quanto de ar está sendo desperdiçado e o local onde estão os vazamentos. Além de, hoje nós temos também um sistema de monitoramento online linkado aí com a indústria 4.0, que nos permite visualizar os nossos compressores, como eles estão atuando, os nossos secadores, em qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Então, esse daqui é aonde a gente quer que os nossos clientes cheguem quando a gente fala aí de sistema de ar comprimido. Bom, falei tudo. Tempo ainda das dúvidas. Desculpa aí por extrapolar um pouquinho. Imagina, Tamires, muito bom. Adorei esse último slide. É de se compartilhar, hein? Pra todo mundo ter na cabeça aí, não né? Galera, podem ficar à vontade agora para perguntar, né? A gente teve alguns comentários durante a apresentação de vocês. Legal. Daqui a pouco eu dou uma resumida, tá, Tamires e Vitor? O Fidelis levantou a mão. Fidelis, tem alguma questão aí para fazer para a gente? Fica à vontade. Obrigado, Rebeca, Vitor, Tamires, muito obrigado pela apresentação, excepcional as explicações. Agora, uma questão, Tamires, um pouquinho lá atrás, nos slides, quando você começou a falar sobre perda de ar, etc., a gente começou a considerar, né, possíveis vazamentos na rede de distribuição do cliente, né, oxidação da linha de ar, da linha de distribuição por questão de tem a água, né, produzida na compressão do ar, então essa água, às vezes, ela vai junto com o ar comprimido, vai oxidando as válvulas, oxidando a tubulação, e essa oxidação ela vai soltando ali aquela parte de ferrugem, emperrando válvula, causando vazamento na rede do cliente. Em algum momento, você fala sobre a questão de manutenção, né? Sempre você manter uma rotina de manutenção dos compressores, de acordo com a hora, funcionamento, etc., né? Agora, uma dúvida. Em algum momento é considerado o local de instalação do compressor? Por exemplo, por que eu pergunto isso? Porque a gente não pode colocar um compressor, né, instalado numa casa de máquina totalmente fechada, vedada, porque não tem circulação de ar, o compressor, logicamente, vai funcionar por muito mais tempo para produzir a mesma quantidade de ar comprimido. Então, ele tem que estar num ambiente, né, que tenha circulação de ar
para que ele possa ter uma produção de ar eficiente. Um outro ponto é a questão igual você falou, né, manutenção de filtro de ar e tal. Em algumas instalações, a gente sabe que a indústria é um ambiente assim que não é muito limpo, né? Então tem poeira, tem um monte de coisa. Os compressores instalados em ambientes muito sujos, como, por exemplo, a indústria alimentícia, a questão de minério de ferro, indústria de minério de ferro, tem ali partículas de sujeira em todo momento. É personalizado, a dúvida é personalizado um programa de manutenção para compressores instalados nesse ambiente, um plano de manutenção específico para compressores nesse ambiente? Vamos lá, Fidelis. Muito bom os pontos que você colocou. Realmente, o local da sala de compressores a gente precisa analisar sempre, inclusive desses que às vezes a gente tem, né? Essas impurezas que chegam até os compressores e que ela é admitida junto com o ar. Então, para esses locais, a gente tem que sempre investir muito aí na parte de quality air, que o Vitor falou, tá? Essa parte de filtros, a gente sempre precisa ter, o cliente ele precisa ter instalado dentro da sala, e a parte de manutenção, em muitos casos, a gente precisa até estipular um número de visitas a mais do nosso técnico para poder fazer a inspeção desses filtros, tá? Desses elementos, para ver se eles já não estão saturados. Porque se tá indo impureza junto com o ar admitido, ele vai parar ali na parte de filtros, se o cliente tiver um bom sistema de quality air, tá? Então, a gente precisa, dentro do nosso escopo de manutenção, tá, Fidelis? A gente tem aqui os planos de manutenção. A gente precisa inserir essa preocupação e colocar um número de visitas de inspeção a mais, para saber se aquele elemento filtrante dos filtros já está saturado ou não. Porque às vezes pode criar essas impurezas, elas ficam no filtro e criam uma barreira para o ar comprimido. Então, ele não está filtrando mais, além de estar aumentando a perda de carga. Então, sim, é uma preocupação e é uma preocupação que precisa ser colocada no momento que a gente fecha um plano de manutenção. A gente aumenta as visitas de inspeção, Fidelis. Tá. Bacana. Obrigado pela explicação, Tamires. Um outro ponto é o seguinte. Em algum momento, eu li no site da Atlas Copco falando sobre a época do ano, né, a estação do ano. Então, a gente chega principalmente compressores que são lubrificados a óleo, né? Chega no verão, você tem um aumento de temperatura significativo, né, principalmente dentro da indústria. Então, o seu equipamento, ele tende a aquecer muito mais. Ele aquece naturalmente pelo funcionamento próprio dele, ainda mais por questão da época climática que está sendo vivenciada. Então, você tem ali a densidade do óleo, ela modifica, etc. Isso também é considerado nos momentos de manutenção? Vamos lá, Fidelis. Sim, na verdade, o que a gente até coloca aí, tá? Todos os nossos compressores, eles saem também com um sistema de monitoramento. Nós possuímos aí a parte de alguns sensores que conseguem detectar e nos enviar aí algumas alertas, tá? Referente à alteração de temperatura. Nós temos sensores de temperatura. Então, nós conseguimos identificar, muitas vezes até remotamente, essa alteração de temperatura ou de funcionamento do compressor. Até, Vitor, se você quiser explicar um pouquinho melhor aí sobre essa diferença de temperatura do compressor, mas sim, nós consideramos e os nossos técnicos são instruídos, né, muitas vezes para isso, tô indo num cliente onde tem é que no Brasil, né, hoje acho que está sofrendo mais com essa diferença de temperatura, mas é para a gente ter menos problema em relação a isso, tá, Fidelis? Inclusive, dependendo o Altamires comentou de ter um monitoramento, às vezes a Atlas sabe até antes do cliente.
né? Então a gente acaba recebendo, né, um alerta, né, nossa central até antes do cliente mesmo, e já está o técnico lá, dependendo do plano que ele tiver de manutenção, ele já está até lá sem nem o cliente estar sabendo que pode ocorrer algum problema. Exatamente. Bem monitorado. A gente possui as leads aqui, né? Então, o nosso consultor recebe essa lead, precisa de uma visita lá, provavelmente vai precisar trocar isso, isso e isso. Então, tudo isso a gente pensa aqui antes para poder chegar com a solução completa no cliente. Legal. Fora que essa questão de temperatura, é tudo feito um cálculo, né, antes, né, de instalar o equipamento, tudo, e quando vai ter a questão de manutenção preventiva e tudo, é considerado, né, a questão, por exemplo, se você vai colocar uma máquina no Rio de Janeiro, que a temperatura é muito mais alta, dependendo da estação do ano e tudo, então é sempre verificado isso antes para possível troca, talvez, de óleo mais rápido do que fosse um ambiente no sul, por exemplo. Tá. Bacana. Legal. Só para não esticar mais, eu gostaria de só fazer mais um comentário, né? Eu gostaria, assim, parabenizar a equipe de engenharia da Atlas, né, por estar sempre desenvolvendo, né, tecnologias que visam a eficiência energética e sustentabilidade, né? Como, por exemplo, a Tamires falou do compressor, 70% dele, né, com questão de desperdício, a dissipação de calor da máquina, né, faz parte do ciclo termodinâmico das máquinas desperdiçar energia. Legal é que a Atlas Copco ela utiliza disso para criar, né, desenvolver tecnologias que aproveitam o que seria um desperdício, aproveitar para outro tipo de aplicação. Por exemplo, o Energy Recover, né, o VSD, o equalizador de pressão, enfim. Então, assim, bacana, a Atlas Copco está sempre desenvolvendo esse tipo de tecnologia, visando a sustentabilidade, né, visando aí a sociedade, né, deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Então, parabéns à equipe de desenvolvimento, de engenharia da Atlas, tá? Obrigada, viu, Fidelis, pelos comentários. Obrigada pela participação aí também. Como a gente já estendeu aqui um pouquinho do tempo e não vieram outros questionamentos, pessoal, pelos comentários, a galera gostou bastante pelo que eu vi, comentaram sobre o vídeo também, né, sobre as aplicações, inclusive sobre o órgão, né, Vitor? O Vitor colocou aqui que existe um órgão regulatório aí para descarte de água, são muitas informações que complementam, né, esse mundo aí da Atlas Copco, muito bacana, obrigada. Tami, você consegue passar aí o slide, por gentileza, só para a gente ir finalizando aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, também pode mandar aí no chat. Eles deixaram aqui os contatos, né, Tamires e Vitor, com o e-mail. Vocês podem aí, se precisarem, contatá-los via e-mail, mandar questionamentos. Estou abrindo aí, hein, Isso. Tamires e Vitor, pode possibilidade. Pode mandar. Queremos saber também um pouquinho aí deles, né? Legal. De vocês, pessoal. Mandem para a gente perguntas. Legal. Tami, pode passar mais um, por favor? Obrigada. Aqui, pessoal, a gente tem o QR Code, né, para pesquisa, tá? Que a gente está fazendo sobre o evento. Então, façam aí os comentários de vocês, sugestões, né? Comentem realmente o que vocês acharam aqui, tá legal, da apresentação. Foi muito legal participar com vocês desse momento. Mais uma vez, agradeço aí a Tamires e ao Vitor pelo compartilhamento de informações e conhecimento. E uma outra coisa que eu queria falar para a galera aqui que entrou para participar, a gente deixou aqui o segundo QR Code, eu mandei o link também no chat para vagas, tá? Então, a gente tem aí as nossas vagas divulgadas na nossa página de carreiras dentro da Atlas Copco. Então, vocês podem nos acompanhar aí em relação a oportunidades, tá? E como eu disse lá no início da apresentação, né, quando a gente começou aqui, fiquem de olho no e-mail, porque a gente vai ter o sorteio aí de 10 kits da Atlas Copco, e em breve essas pessoas que forem sorteadas vão receber aí esses kits, tá bom? Mais alguma coisa, algum comentário? Não sei se Vitor e Tamires também têm alguma coisa para falar, mas da minha parte eu já encerro por aqui. Só gostaria de agradecer mesmo a presença de todos os participantes e de vocês também aí pela palestra. Eu só queria agradecer também todo mundo, né? Obrigado por interação também, que foi muito, muito interessante para a gente. E estou à disposição também, caso alguém queira conversar, entender sobre os processos, alguma coisa a mais, estou à disposição.
Legal, obrigada, Vitor. Isso aí, queria agradecer também a presença de todo mundo, agradecer o convite de estar aqui hoje e agradecer a ajuda do Vitor aí na minha apresentação, se não fosse ele, né, Vitor? Nossas conversas aí, muito obrigada, viu, pessoal? Agradeço todo mundo. Foi Obrigada, ótimo. gente. Parabéns, Tamires, Vitor. Obrigada, Suzana. Obrigada, Obrigadão. Rebeca. Obrigada. Foi ótimo. Então, Não deixem de parabéns. participar aí, pessoal. Não se esqueçam, 2 palestras por dia, né, Suzana? Umas 10 e umas 19. Exatamente. Continuem nos 10 e acompanhando. 19. Meus Semana amigos. inteira. Até mais, então. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.